Oi, meu nome é Dalila, eu sou coordenadora de operações aqui no Colab. Atualmente eu trabalho na Prefeitura de Maceió, com a Prefeitura de Maceió e com a Prefeitura de Teresina, mas eu também já coordenei projetos em Pelotas, Santos e Contagem. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o case da Prefeitura de Teresina, chamado Teresina Participativa. Esse case, ele teve o auxílio do Colab como o canal pelo qual a Prefeitura se comunicou com os cidadãos. Então, a Prefeitura hoje ela já utiliza o Colab no modo atendimento. Então, e nesse caso, ela fez uma consulta aos cidadãos por meio do Colab. O Teresina Participativa, a ideia dele era buscar mais informações dos cidadãos para que eles pudessem auxiliar a Prefeitura no planejamento plurianual, que é o PPA. O PPA ele é o planejamento que orienta as diretrizes, objetivos e metas do governo, tanto municipal, estadual ou federal, nos 4 anos. Em 4 anos. E também para o plano diretor. Então, eles fizeram 2 processos ao mesmo tempo e, no caso do plano diretor, a ideia era ter uma leitura comunitária para ajudar no planejamento do plano. Esse processo, ele aconteceu durante um mês. Então, durante um mês, a consulta, tanto para participar do PPA quanto do plano diretor, ela ficou aberta. Só que antes desse lançamento e de ter essa consulta em formato digital, teve todo um planejamento e mobilização que a própria Prefeitura realizou. Então, eles tinham a ideia de realizar isso de forma digital também, mas eles também complementaram, na verdade o digital foi uma complementação do presencial. Então, eu acho que isso é um dos aprendizados importantes, a gente tem que ter o digital, mas o presencial ele também é importante para a gente conseguir incluir todas as pessoas que queiram participar. Então, no caso da Prefeitura de Teresina, eles fizeram um evento inicial de lançamento, onde o público foi convidado, tinha a presença de lideranças comunitárias, pessoas que trabalhavam na Prefeitura. E depois eles fizeram audiências presenciais em locais onde eles sabiam que talvez as pessoas não pudessem ter acesso à internet, ou ter um celular para fazer esse acesso. Além disso, eles disponibilizaram pontos fixos de votação nas secretarias em diferentes regiões da cidade e disponibilizaram também uma van, que eles chamaram de van participativa. Então, essa van ela rodou 30 locais da cidade para que as pessoas pudessem participar. Para pensar em tudo isso, então eles se organizaram em grupos, dependendo do eixo temático. Então, eles já têm essa organização por eixo temático no planejamento. Então, eles fizeram grupos com pessoas de diferentes secretarias e essas pessoas ficaram responsáveis por ajudar na construção do conteúdo do questionário, mas também depois de receber tudo o que foi enviado pelos cidadãos. Isso é uma coisa que a gente precisa ter nesse tipo de projeto, Tanto num PPA como num plano diretor, eles são projetos participativos que são mais complexos. Então, a gente precisa da ajuda de mais pessoas dentro das prefeituras, mas também a gente precisa se preocupar como a gente se comunica com o cidadão. Então, parte do processo que o Colab participou foi de ajudar nessa comunicação e de como traduzir alguns termos técnicos, de como a linguagem poderia ser mais fácil para que o cidadão pudesse participar. Então, depois dessa construção do conteúdo, dessa mobilização das secretarias
E depois do lançamento do evento, né, a gente teve 30 dias de participação e durante a participação a gente disponibilizou para a prefeitura o acompanhamento, então ela sabia quantos votos estavam sendo realizados por dia, em quais regiões. E no final, né, o resultado vai para a prefeitura sempre sem dados pessoais, sempre o resultado ele é sempre analisado, né, de forma anônima. E após o resultado, a gente entregou um relatório para a prefeitura e ela utilizou essas informações para poder fazer o planejamento, tanto do PPA quanto do plano diretor. Então, do PPA, essas pessoas responsáveis dentro das secretarias receberam no caso, foram sugestões que a população enviou e eles colocaram dentro do planejamento deles e depois eles fizeram uma devolutiva para as pessoas. Então, no final, as pessoas que participaram, elas receberam também uma devolutiva do que ia ser feito em relação àquela demanda que ela tinha proposto. Do plano diretor foi um pouco diferente, porque no caso do plano diretor, o plano diretor ele é um processo um pouco mais longo do que o PPA e no caso ele ainda tinha que passar por vários atores da sociedade, né? Então eles foram discutir, na verdade, né, o que foi a primeira minuta que foi desenhada com indústrias, com universidades, com a sociedade civil. Então, o plano diretor, por exemplo, ele não terminou ainda, mas a parte de participação da população no formato digital já se concluiu. Além disso, ainda existem as audiências públicas para, depois que todo esse planejamento foi realizado, ele ser validado, né? Então, é um processo longo e que a gente participou de parte dele. No caso do PPA, algumas sugestões, elas foram inclusive publicadas no Diário Oficial da cidade, né, da prefeitura, e dizendo que aquela ação foi planejada a partir de sugestões vindas dos cidadãos. Então, eu acho que isso é um impacto direto, né, de cidadãos na gestão. E para que isso aconteça, é importante que a equipe, né, que está na gestão esteja aberta e consiga se organizar dentro da prefeitura. Porque não dá para somente ter uma pessoa responsável por um processo desse tamanho. E é um processo que precisa de muita organização, tanto para que a gente consiga ter a informação do cidadão, mas que a gente consiga também dar essa devolutiva. Sem essa devolutiva, eu acho que a gente não fecha, né, o ciclo do relacionamento. Então, após a devolutiva para o cidadão, a gente pode considerar que o processo participativo ele foi finalizado, né? Então, esse foi um exemplo da Prefeitura de Teresina com o processo participativo do PPA e do plano diretor. E por mais que possa parecer um exemplo um pouco mais complexo em relação a como, né, traduzir esses planos para o cidadão, a gente mostra que é possível fazer com que o cidadão participe e traga quais são as prioridades para ele, para que essas prioridades sejam levadas em consideração no planejamento da gestão. Obrigada.